Olá, meu nome é Kelvin e venho apresentar o trabalho intitulado Estudos sobre as fontes alternativas para a matriz energética do arranjo produtivo local de gesso de Pernambuco. Esse artigo ele está alocado na temática Engenharia da Sustentabilidade. Os autores que compõem esse artigo são dois, além de mim. Nós temos a professora orientadora Tássila Rebeca, de modo que a problemática desse artigo se deu de estudos referentes à minha linha de pesquisa no mestrado. De modo introdutório, nós temos que a gipsita é um mineral não metálico abundante na natureza, utilizado em sua extração para a obtenção da matéria-prima do gesso, né? Visto que o gesso é utilizado devido à sua maior propriedade, que seria a hidratação e a reidratação. Por isso, ele tem diversas aplicações, desde a construção civil, a indústria cerâmica e até mesmo na agricultura. O beneficiamento da gipsita, visando a sua transformação no gesso, se dá inicialmente com a extração do minério nas minas, depois ele passa por um processo de moagem, onde haverá diminuição granulométrica do minério, em seguida ele é alocado para dentro de fornos de grandes dimensões, fazendo com que haja o cozimento desse minério em altas temperaturas de forma gradativa, onde ao fim teremos dois tipos de gesso, ou o gesso alfa ou o gesso beta. A diferenciação entre eles se dará justamente pelo tipo de tecnologia e, mais especificamente, o tipo de forno, o modo como se ocorreu a calcinação, se foi a vapor ou por meio de pressão atmosférica. E, por fim, as diversas aplicabilidades que ambos os gessos podem apresentar. Em específico, na situação do Brasil, no estado de Pernambuco, nós temos a região do Sertão do Araripe, né, que fica na parte interiorana de Pernambuco, e lá tem-se o Polo Gesseiro de Pernambuco, ou o arranjo produtivo local de gesso da região, composto por mineradoras, pelas calcinadoras, agentes e órgãos públicos, representantes de órgãos públicos e demais stakeholders que compõem todo o polo, né? Apesar do polo em si ele atender a mais de 90% da demanda nacional por gesso, ele apresenta fragilidades tecnológicas, principalmente com relação à segurança energética no momento de alimentar esses fornos para o cozimento do minério gipsita, né? A principal fonte, ou as principais fontes de matrizes energéticas são a floresta nativa, no caso o bioma nativo, que seria a caatinga, a linha nativa, ou óleos combustíveis ou matrizes energéticas oriundas de fósseis, como o óleo BPF ou o coque de petróleo. Por isso, nos últimos anos, instituições de pesquisa e outros stakeholders que compõem o polo vêm estudando alternativas, fazendo levantamento, estudando alternativas referentes à adoção ou à troca de matrizes energéticas pelas existentes por outras que sejam consideradas matrizes mais limpas. Dito isso, a metodologia ela buscou, dentro da literatura, fazer um levantamento de matrizes energéticas possíveis para a região, né, desde aquelas que são estudadas e outras que estão em processo de implantação ou que já existem, né. Em seguida, uma aplicação do método multicritério Prometer-ROC, que seria a combinação do Prometer 2 mais a técnica ROC, com o suporte do Visual Prometer, que é um programa específico para aplicação das contas relacionadas às fórmulas matemáticas do Prometer 2. Temos também a figura de um decisor, que nesse caso, fazendo um recorte da temática dessa problemática, nos utilizamos de um representante administrativo de uma empresa de médio porte dentro do APL e, diante dos resultados e discussões, culminamos em considerações finais. Bem, o Prometer 2, ele utilizado em combinação com ROC, a técnica ROC ela vem como uma forma de diminuir o esforço cognitivo do decisor, uma vez que, levantadas as alternativas e colocados os critérios por ele, os critérios de avaliação,
Dentro da fórmula matemática, da estrutura matemática do Prometer 2, a depender do quantitativo de critérios e do quantitativo de alternativas, o esforço cognitivo dele aumenta com relação à colocação de pesos, ou seja, quais critérios são mais importantes e quais aqueles menos importantes. Dado que as alternativas são 8 e os critérios levantados junto ao decisor também foram 8, formando uma matriz quadrada 8 por 8, a técnica do ROC ela vem como uma forma de diminuir esse esforço, se utilizando, dada a visão do decisor, qual critério para ele é mais importante ao menos importante, fazendo assim um ranking pré-definido dos critérios. A técnica em si ela vai pegar esse ranking do critério mais importante ao menos importante, como está mostrado aqui no slide, e atribui pesos proporcionais à posição desse critério. Além disso, ele coloca o objetivo de maximizar ou de minimizar esses critérios, tendo que 4 deles ele busca minimizar, que seria o custo total, a manutenção, o consumo da matriz energética, ou seja, o quanto se consome para se produzir um determinado quantitativo de gesso, e o impacto ambiental. E se procura maximizar a vida útil do forno, porque a depender do tipo de matriz energética, o forno ele pode se degradar mais facilmente ou não. A capacidade produtiva, ou seja, o quanto o quantitativo da matriz energética rende em questão do gesso, né? O quanto eu preciso de uma matriz energética para produzir um determinado quantitativo de gesso. A disponibilidade, ou seja, o fácil acesso a essa matriz energética, e a eficiência térmica, ou seja, aqui é entendido como o quanto aquela matriz energética ela vai fornecer de calor, tanto de forma fácil, como também em menos quantidade, para que eu atinja o gesso em menos tempo. Dado que para o decisor avaliar cada critério em relação a cada alternativa em relação a cada critério, se utilizou a escala Likert, indo de 1 a 5, né, onde o 1 seria considerado péssimo e o 5 seria considerado o mais provável. Aqui nós temos a matriz de avaliação com todas as avaliações critério alternativa, feita pelo decisor. E, como resultado, percebeu-se que o gás natural, a lenha e o capim-elefante, que no caso é uma gramínea muito encontrada na região, são as prováveis alternativas de fonte energética para a situação do APL. Sendo que a lenha já é a alternativa já existente e a mais usada. O gás natural ele vem com uma proposta, né, uma proposta bem-vinda, e o capim-elefante ele ultimamente vem sendo estudado o como ele pode ser utilizado, né, mas ele ainda está no campo da pesquisa. O gás natural, no caso, apresenta um melhor desempenho, seguido da lenha e do capim-elefante. Já o óleo BPF, ele apresenta, no caso, a alternativa menos desejável, e em especial por 2 motivos. Não só pelo seu custo de aquisição, que é muito oneroso, como também ele impacta negativamente o meio ambiente. Além disso, dentro das considerações finais, o óleo BPF ele traz uma maior degradação em menos tempo dos formos. E isso não é favorável para quem está ali dia a dia trabalhando dentro das plantas industriais do APL. Então, o método ele apresentou uma aplicabilidade de fácil compreensão, onde os dispêndios, tanto tecnológico como financeiro, principalmente da energia solar e da lenha picada, deixaram eles no meio do caminho. Então, eles não ficaram nem entre as melhores alternativas, mas também não ficaram entre as piores, visto que alguns dos critérios
conduziram a ficarem entre a zona do meio. Já critérios como a manutenção e a vida útil dos fornos, como eu havia falado, tiveram pesos significativos e contribuíram para que tanto o coque de petróleo como o óleo BPF, que são oriundos são combustíveis fósseis, assumirem as últimas posições. E, por fim, para trabalhos futuros, se sugerem novas aplicações com um novo processo de licitação de pesos para fim de comparação ou ajuste, né? Ou também para que se possa fazer uma troca desse ranking de critérios, ou seja, daquele ranking que o decisor colocou, onde para ele primariamente o critério a ser avaliado tem que ser o custo total, fazer um rearranjo desse ranking para ver se há uma mudança significativa em relação a esse resultado. Obrigado pela atenção e fico à disposição com o meu contato para qualquer esclarecimento.